Abençoados com todas as sortes de bênçãos, melhor noite, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Estamos na nossa live 13/11/2020, estamos ao vivo em todo o Brasil e algumas partes do mundo. Estamos agora com vários irmãos conectados de diferentes estados. Como é bom saber que o Evangelho está multiplicando, correndo. São vários os testemunhos, inumerosos testemunhos que nós temos ouvido da parte dos irmãos, e nós estamos aqui felizes com isso, porque estamos alcançando o nosso propósito. Eu não vou me ater hoje, de verdade, não vou me ater. Eu estou em umas pesquisas referente à mensagem do Evangelho. Estudei bastante hoje à tarde e eu não vou me ater, mas eu preciso esclarecer alguns argumentos acerca desse tema que já apareceu para você. Por que eu fui me questionando? Por que a mensagem da escatologia consumada incomoda tanto os religiosos futuristas? Por que a mensagem da escatologia consumada, que mostra que a parousia ou parousia aconteceu em 70 DC e que trouxe benefícios para quem vive a graça de Deus, por que isto incomoda os religiosos? Por que é que esta mensagem, que não pode ser confrontada a nível bíblico, com respaldo bíblico, não há quem consiga refutar? Nós já fizemos um desafio que, se alguém me mostrar aonde está João, de acordo com o que Jesus disse em João, livro histórico de João, capítulo 21, a partir do versículo 22, que João ficaria até Jesus voltar. Se alguém nos mostrasse aonde está João, nós tiraríamos o nosso canal. Eu nunca mais pregava sobre isso. Aonde está aqueles que transpassaram? Aonde estão aqueles homens que estavam lá com o sacerdote, que o próprio Jesus, como filho do homem, disse: em verdade vos digo que de maneira nenhuma dos que aqui estão passarão pela morte? Como é que eles não conseguem confrontar, refutar isto? E tudo o que fazem são argumentos baratos, defendem ideias. Eu fiz uma busca hoje à tarde dos canais, escrevi assim: refutando Geraldo Moraes. E apareceu mais de uma infinidade de canais tentando refutar Geraldo. Vocês vão perder o tempo de vocês. Vocês têm que refutar o que eu prego, não Geraldo. Tem um coitado que chega a dar pena. Eu fiquei olhando e falei: gente, como que o nível que eu vivo é superior a essa gente? Tem um que espuma ódio, me chama de animal, me chama de isso, e botou asa em mim, botou chifre, e me chama de capeta, de filho disso e filho daquilo, espumando. É porque ele tem 140 mil almas, é dele. Sabe, chega a dar pena. Um outro senhor, coitado, lá falando: eu vou refutar Geraldo Moraes, Deus falou em língua assim, olha aqui, mené, mené, o tequé. Gente, aquilo, eu fui conduído de uma pena dessa turma que tem um véu doutrinal e que, olhe, meus irmãos, me desculpe começar assim, e que eles não aceitam a escatologia consumada por causa de orgulho, porque não querem desmontar o palco que eles mesmos montaram a vida toda. Tem ministérios por aí que me atacam lá atrás do púlpito deles, diz ele breve virá. Mas que breve é esse? Eles pregam em cima do púlpito e botam lá atrás: Jesus em breve vem. Quando nós trouxemos uma palavra dizendo que ele não virá, claro, para eles desconstruir aquilo tudo, falta humildade nessa gente, falta eles descer do palco.
Eu já preguei há anos atrás que Jesus ia vir. Eu também esperava Jesus vir às nuvens, mas os meus olhos foram esclarecidos. Eu dei falsa esperança a muita gente. Olha, me suportem um pouco, por favor. Já vamos entrar num argumento maravilhoso. Olha, agora, há cerca de 8 meses para 9, mais ou menos, nós fomos acometidos e ainda estamos enfrentando esta pandemia. Gente, o que se levantou de profecia dizendo que Jesus viria em 3 meses, 2 meses, que isto era o fim do mundo, que iria acabar, que era praga. Depois veio uma chuva de gafanhoto e Jesus está vindo. Teve um canal aí, não sei o que, Manual do Wala, e disse que Jesus ia vir no dia 13 de abril. Depois ele não veio mais, que esqueceu a máscara. Aí ia vir no dia 13 de maio. Aí no dia 13 de maio parece que não tinha álcool em gel e Jesus voltou. Gente, por que é que não se aceitam os argumentos? Por que é que tudo bem ajustado, tudo nas escrituras apontavam para a 70 DC e a parúzia? A profecia de Daniel, o que os profetas, Malaquias disse, eis que vos enviarei o profeta Elias antes do grande dia do Senhor. E os discípulos, os apóstolos, discutiram com Jesus, ele disse, Elias já veio. Ora, por que esses argumentos que fizeram tão bem ao meu espírito, ao teu espírito, fizeram bem a tantas pessoas que saíram, romperam com o sistema e hoje não vivem nessa prisão religiosa? Por que é que isto não faz bem a essa turma? Porque tem o seu nariz em pé, vivem do acharcamento, vive dos dízimos dos irmãos. Esse próprio senhor que me ataca, me afrontou, diz que é apóstolo, hein? E tem lá no canal dele para devolver o dízimo. Aqui está a razão dos ataques, das perseguições. É porque eu denuncio esses cães miseráveis, esses ladrões. É porque este é um canal de conhecimento, embora eu não tenha um estudo secular, a sabedoria aqui manifestada é do Cristo ressuscitado, a quem pertence toda a honra e toda a glória. Não há nenhum mérito, não há nenhuma glória em mim. Começo por dizer às minhas lives que eu não sou pastor de vocês. Eu sou membro do corpo de Cristo junto com cada um. Me sinto honrado se me chamar de irmão Geraldo. Mas isso faz mal a eles. Isto desmonta o palco. Então vamos ao argumento desta noite, que embora todos nós já conheçamos, mas que fica aqui estabelecido de uma vez por todas, como eles não têm como refutar o que eu apresento, eles defendem ideias, refutam com calúnia, com ataque pessoal. Você veja, no universo de 7 bilhões de pessoas, eles se voltaram para mim e citam o meu nome, faz pregações com o meu nome, com minha imagem. Olha, eu acabo de ter a percepção de que as minhas mensagens incomodam. Porque se alguém está lá pregando alguma coisa, a mim não me incomoda. Eu não tenho que defender Deus, defender nada. Eu não sou advogado de Deus. Mas eu incomodo essa gente. Abre aí o YouTube, você vai ver quantos incomodados que falam, é porque é Geraldo, porque é Geraldo, porque é Geraldo. Deixa eu mandar um recado para todos vocês. Geraldo é casado, meu irmão. O que vocês estão querendo com o Geraldo? Geraldo é casado, não pode se envolver com vocês, não. Preguem, mostrem o evangelho, faça como eu faço. Abra o evangelho e explica capítulo, vírgula, tempo, conjugação verbal. O povo vai julgar,
Não precisa, não queira criar um canal para crescer em cima dos outros. Vocês não vão a lugar nenhum. Os canais que eu visitei, os irmãos que estão me ouvindo agora, que marretaram eles lá, eu vi lá mais de 1000 comentários, tudo contra eles. Fica feio, né? Vamos ao argumento. O tema da nossa live hoje é a vinda de Cristo e a época determinada. Havia uma época determinada? Havia um tempo pré-estabelecido para a parousia, para o juízo? Parousia era o juízo do Filho do Homem. Quem disse que iria julgar, iria vir sobre as nuvens, não era o Cristo ressuscitado. É lamentável que alguns irmãos que dizem que pregam a graça, eu não sei que graça é essa, porque para pregar a graça tem que crer que Cristo, Jesus veio, tirou, removeu o velho com a queda do templo, acabou, Israel ficou numa desolação, acabou o sacerdócio e de fato e de verdade se estabeleceu a nova aliança. Se alguém diz eu prego a graça, ele tem que pregar que o juízo aconteceu em 70 DC. Porque se pregar apenas a graça vivida por Paulo e os seus irmãos, nos dias de Paulo, os pactos estavam cruzados. Nos dias de Paulo, havia a festa de Pentecoste, do qual ele ia. Nos dias de Paulo, o templo estava de pé. Se pregar apenas esta graça que vai da cruz até a queda do templo, está pregando aqui na fundação, num período ainda de cruzamento pactual. Entende? Então, a graça pegada por Paulo estava em desenvolvimento, era o fundamento, a fundação. Ele diz, eu coloquei o fundamento, agora vem outro e edifica. Então, a graça nos dias de Paulo, por ser uma graça que cruzava, era uma graça com cruzamento pactual, havia fé por obras da lei e havia fé dom, havia ainda os sacerdotes no templo e havia as vidas como o templo. Este era um pacto ainda cruzados. Então, é importante entender que dentro desse período, desta época, deste aion, deste tempo aqui, qualquer um pregador que diz eu prego a graça tem que sair deste tempo e deixar-se levar para o que é perfeito. Ele tem que avançar no entendimento, entender que em 70 DC tudo se fez novo. O céu e a terra se passaram. Ele removeu o velho e estabeleceu o novo. Enquanto o velho, disse Paulo lá aos Hebreus, enquanto o antigo tabernáculo estivesse de pé, o caminho do Santo dos Santos, a graça plena, não estava acessível. Era necessário remover o antigo pacto, remove o velho, para estabelecer o novo. E o velho só foi removido totalmente quando o templo caiu. Isto tem coerência, isto é lógico. Israel foi desolado, como profetizou Daniel, como disse Jesus de Nazaré, em Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 21 também. Quando virdes Jerusalém sendo sitiada, está perto a sua devastação, e foi devastado. O que está aí é o que foi composto pela ONU. Mas isso é um outro argumento. Então, alguns irmãos em graça que dizem estar em graça, eles dizem estar em graça porque pregam Paulo nos dias de sua carne, e que era ainda uma graça em desenvolvimento. Nos dias de Paulo, Paulo tinha rudimento, já mostramos aqui. Paulo chamava de Jesus filho de Deus. Paulo mandou Timóteo lavar os pés de viúva. Paulo circuncidou Timóteo.
Paulo dobrava o joelho, que era um costume judaico. Paulo colocou as mãos, que era um rudimento da igreja primitiva. Então, alguns irmãos dizem assim, eu prego a graça, mas eles não, ficam como escravo de Jó, só daqui para lá, predestinado. Você é salvo pela graça. E você sabe, fica esse joguete aqui, não avançam. E quando você traz argumentos sólidos, substanciais, eles se escandalizam. Então é preciso alavancar essa gente, é preciso revelar-lhes um conhecimento que é o coerente. Se eles pregam a graça e estão esperando Jesus vir na nuvem, essa graça confronta eles mesmos, porque na fundação do fundamento da igreja, Paulo disse, a ninguém conhecemos a Cristo segundo a carne. E se antes o conhecemos deste modo, segundo a carne, ora, se eu estou esperando Jesus de Nazaré vir nas nuvens, eu estou ainda o reconhecendo segundo a carne. Mas não foi exatamente isso o que disse o Evangelho de Paulo no desenvolvimento da igreja na primeira era cristã? Então, eles acham, os que pregam graça, hein? Os que acham que pregam, acham que Jesus está vivo lá no céu, de carne e osso, e que vai vir nas nuvens. E quando você diz, Jesus já veio, essa graça fermentada, não sei o quê, herege, barará, bererê. Por quê? Porque foram fermentados com uma mensagem que eles iam ter um corpo transformado, que eles iriam atravessar paredes, fizeram tatuagens, ficaram todos felizes e nada disso aconteceu. E havia um site que tinha contagem de dias e todos eles felizes e deram dízimo, deram dente de ouro, deram casa, deram tudo. Ih, balela, conversa fiada. Então vamos ler o que disse Paulo em 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo de número 13. Vamos lá, leia comigo aí, por favor. Exorto-te, Paulo, dizendo a Timóteo, perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A que manifestação Paulo se refere? Ao juízo, à promessa feita. Paulo está falando do dia do Senhor, daquela manifestação que se daria em juízo. Não seria uma manifestação física, porque a vinda era em juízo. Já explicamos, vir nas nuvens, há uma mensagem sobre isso. O tema da mensagem para você é assim, depois tu pesquisa aí. Ele virá sobre as nuvens e todo olho virá. Explicamos com coerência, com detalhes riquíssimos, o que era vir sobre as nuvens. Então, Paulo diz que guardes, Paulo falando com Timóteo, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. 15. A qual, leia comigo, por favor, esta frase que estava aqui escondida. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A manifestação de Jesus Cristo, disse Paulo a Timóteo, iria ser revelada quando? Disse Paulo, em épocas determinadas. A parousia tinha uma época determinada? Aqui Paulo diz que tinha. Quando seria esse dia? Ninguém sabia o dia, ninguém sabia a hora, mas a época estava determinada. E o que é uma época? Eu fui procurar saber. Época é determinado um tempo considerado em relação aos acontecimentos nele ocorrido. Olha que lindo!
Então, dentro daquela época, alguns acontecimentos tinham que ocorrer. Naquela época, estava determinada a manifestação da parousia, do juízo, a vinda de Jesus. Vamos ler de novo o que diz o versículo 14? Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo único soberano Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, em épocas determinadas. Época, determinado tempo, considerado em relação aos acontecimentos nele ocorridos. Então, dentro daquele período de tempo, naquela época, alguns acontecimentos deveriam se suceder e assim ele se manifestaria, julgaria Israel, colocaria fim ao templo, acabando com o sacerdócio e os sacrifícios físicos, porque espiritualmente já havia acabado no madeiro, e assim a graça, o reino de Cristo, a nova Jerusalém adornada como esposa, seria implantada, que é o que vivemos hoje a nível espiritual. A pergunta que eu faço aos senhores, entendendo claramente o que é uma época determinada. Os dias da vinda estavam ou não estavam determinados? Sim. Ora, então não dependia de alguém se converter? Não. Porque é isso que a igreja colocou. Usou uma frase, descontextualizou uma frase de Pedro, que ele estava falando para os seus ouvintes, que estavam já na primeira época cristã, no ano 60 e pouco da era cristã, discutindo ansiosamente pela vinda, e Pedro os confortou, dizendo: olha, o Senhor não retarda a sua vinda, antes quer que todos se arrependam. Mas esta era uma palavra para o contexto daquela época, não desta. Pedro não escreveu nada para mim. Pedro estava escrevendo para os seus ouvintes. Pedro não estava profetizando para o futuro. Pedro estava vivendo o momento real em que ele estava inserido na sua época. Então, havia, então, uma determinação dentro de uma época? Havia. Mateus 24, versículo de número 22. Olha o que queria se suceder naquela época. Acontecimentos ocorridos dentro daquele tempo. Leia Mateus 24, versículo de número 22. Mateus 24, versículo 22, faz parte do sermão escatológico de Jesus de Nazaré e seus discípulos antes da sua morte. Leia. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão, porque estava antes da cruz, então ele está apontando para 70 DC, apesar de não estar escrito aqui, os discípulos não sabiam, mas olha a clareza do texto. Não tivessem aqueles dias sido abreviados. Os dias foram abreviados? Sim. Quando? Dentro daquela época, aonde já estava determinado que ele julgaria Israel, colocaria fim ao sacerdócio levítico, às obrações que ainda aconteciam, fim ao templo, e então, dentro daquela época determinada, aconteceria o juízo. Ele disse isso também numa frase que nós cansamos de ler,
em Mateus 24, 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Sem que tudo isso o quê? Ele revela os acontecimentos dentro daquela época. O sol, a lua, a grande tribulação. É só você ler o contexto. Do versículo 22 até o 34, vários acontecimentos iriam se suceder dentro daquela época, de acordo com o que Paulo estava dizendo. Vários acontecimentos iriam acontecer. E ele diz, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então, a época, o tempo estava determinado? Sim. Quando? Dentro daquela geração. Leia que lindo, Lucas 21, 20. Isto é um clássico na escatologia consumada. Um abençoado me disse, mas você repete sempre os mesmos versículos? Sim, os mesmos versículos sendo repetidos para que o entendimento vai sendo iluminado, aclarado. Você vê eu mostrando os mesmos versículos, eles já não aceitam? Imagine se eu não mostrar nada. Quando, porém, disse Jesus de Nazaré aos seus discípulos, Lucas 21, versículo de número 20, eu vou ler até o versículo de número 24. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, quem seria sitiada? Jerusalém. Então, ele mostra geograficamente aonde iria acontecer naquela época, dentro daquela geração. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. E Jerusalém começou a sitiar. Roma, o Império Romano, os soldados, os anjos mensageiros do mal, começaram então a sitiar Jerusalém a partir de meados de 66 e que se deu a grande tribulação. Quando isto aconteceu, Paulo, que vivia naquele tempo, Pedro e os irmãos que estavam vivendo naquele tempo, começaram a entender que a época determinada estava chegando ao fim. Paulo estava vendo a opressão dos imperadores Galba, Otto. Paulo estava vendo, não estava profetizando, Paulo estava vivenciando este acontecimento que narrado por Jesus de Nazaré. Como é que a igreja ignora isto? Como é que os fatos elucidados, mostrados, ignorados anos a fio pela igreja evangélica, estava isto aqui a vida inteira, nunca nos mostraram? O evento, o tempo estava predestinado, predeterminado. O local geográfico aponta que não era universal, não era na França, no Canadá, era em Jerusalém, o epicentro do juízo. Ele disse, quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próximo a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, era local, fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade de Jerusalém, retirem-se, e os que estiverem no campo não entrem nela, porque estes dias, os dias em que Jerusalém foi sitiada, diz que eram dias da vingança, do juízo, da parousia. Paulo disse, em sua época determinada, a manifestação do Filho do Homem estava acontecendo. Está claro. A igreja não aceita, porque vai ter que desmontar o palco, vai ter que tirar o medo colocado. As vidas não pagarão mais pedágio. Ninguém ficará com medo, ter que ficar segunda, terça, quarta, quinta, sexta dentro da igreja com medo. As vidas viverão a sua vida sobre o temor do Espírito Santo. É este o propósito desse canal. Fazer com que você seja livre, de fato, de verdade, com esses argumentos esclarecedores.
porque estes dias são de vingança para se cumprir tudo. Tudo o que está escrito, se cumpriu ou não se cumpriu, tudo o que dizia a respeito à vinda de Jesus se cumpriu naqueles dias, naquela época determinada. Ele diz então no versículo de número 23, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra os povos. Não, ele disse, é contra este povo, contra Israel, contra Jerusalém e sua santa cidade. Meu amado, o espaço de tempo era naquela época, local geográfico, Jerusalém. O evento que se manifestaria, juízo, ira e vingança. Contra quem seria? Aqui diz que era contra este povo, porque ele está falando com os judeus. O que mais esperar? O que mais a dizer mediante essas verdades? Até quando a igreja vai se permitir sendo enganada? Até quando Jesus, com as suas palavras, tem veracidade e os pastores enganando, dizendo ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar? Não vai voltar. Vou deixar registrado. Hoje é 13/11/2020. Neste presente tempo em que eu estou vivendo, a igreja está dizendo que Jesus está às portas. Grave bem esse vídeo, salve e compartilhe com a geração futura. Eu, Geraldo Moraes, embaixador de Cristo, estou declarando em 13/11/2020 que toda mensagem que diz que Jesus vai voltar é uma fraude, é dizer que Jesus é mentiroso, é dizer que essas palavras que eu estou pregando não têm veracidade. É que Jesus era um lunático quando disse que o tempo e a época determinada era para o primeiro tempo da era cristã. 13/11/2020, você que está aí no futuro em 4050, ouça o que eu já estava pregando. A igreja nesse presente século, em 2020, engana, manipula, coloca medo e está dizendo, nesse tempo que eu estou vivendo aqui, 13/11/2020, está dizendo que Jesus está à porta, arrancando praga, matando, dando oportunidade às pessoas. Ele não vai voltar. Sabe por quê? Porque a sua volta era juízo, era ira, era vingança contra Israel. E isto aconteceu em 70 DC, na primeira era cristã. O próprio apóstolo Paulo declarou isso quando escreveu uma de suas últimas cartas, em 67, aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 37. Leia aí. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Em que época se escreveu isto? Em 67, quando o apóstolo Paulo escreve esta epístola aos Hebreus. Já sei, já entrou aí um teólogozinho de meia tigela dizendo que não foi Paulo. Tá bom, quem quer que seja que escreveu esta carta em 67, 63, 64, 65, doutor do Evangelho, disse o que naquela época? Que aquele, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Como que vocês estão dizendo que ainda vai vir, se essa carta tem veracidade? Pouco tempo é quando? É pouco tempo. Em que época se escreveu isso? Ora, na época da carta era de 67. Vocês estão pode dizer que é 65? Não importa. A carta está escrito aqui há centenas de anos, há séculos. E ele não disse há séculos, ele disse dentro de pouco tempo. E é o que aconteceu naquela época determinada. Futuristas, legalistas, eu desafio cada um de vocês. Se vocês sabem que Jesus está às portas, vendam as suas casas, vendam o carro de vocês, dê aos pobres.
Se vocês sabem que Jesus vai voltar, se tranquem dentro da sua casa e espere, porque vocês dizem que ele vai vir à meia-noite como um ladrão. Se vocês sabem que Jesus vai voltar, eu faço um desafio a vocês, vocês que dizem que eles estão às portas. Parem de pedir o dízimo, os seus que vocês chamam de ovelha, porque Jesus vai voltar. Para que vocês querem dinheiro? Não ajuntem tesouro nos céus. Se vocês estão dizendo que Jesus vai voltar, venda o carro de vocês. Para que vocês querem carro? Vendem a casa de vocês. Ora, passe para mim, para os irmãos aqui do canal, que nós vamos ficar aqui. Porque com certeza ele não vai levar a gente, né? Vocês são uma fraude. Vocês são uma vergonha para o evangelho. Vocês escravizaram vidas há anos a fio. Mas o evangelho da graça de Deus chegou com uma força poderosíssima. O evangelho da graça de Deus está se multiplicando. Canais todos os dias são abertos. Há vários canais no YouTube já dizendo, não é só Geraldo não, há vários canais no YouTube dizendo: a parousia se deu em 70. Jesus veio, julgou Israel e a igreja está reinando com Cristo em perfeita vitória. Tá bom? Vou ficando por aqui, aguardando vocês até amanhã. Olha, se inscreva lá no canal Graça Sem Retoque, porque em breve nós vamos trazer um assunto sobre sexualidade cristã. Só que este assunto nós vamos colocar e vamos tirar, porque há muita criança que assiste o nosso canal. Quando nós fazermos sexualidade cristã, nós vamos fazer ao vivo e logo após vamos excluir o vídeo. Então, é muito importante que você se inscreva lá no Graça Sem Retoque, porque quando formos falar disso, nós vamos te avisar. Receba o meu abraço, o meu carinho, o meu amor não fingido e fique aí com esta palavra para a glória do Pai. Melhor noite, bom descanso, até amanhã, querendo papai. Tchau.